Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o governo brasileiro sempre incentivou que Israel e o movimento islamista Hamas trabalhassem pelo fim da guerra em Gaza e manifestou grande satisfação após anúncio da trégua e da libertação dos reféns israelenses. O governo brasileiro expressou grande satisfação pelo anúncio do acordo de trégua entre Israel e o Hamas em Gaza e a libertação de reféns sequestrados no ataque promovido pelo movimento islamista em 7 de outubro de 2023. O Ministério das Relações Exteriores disse em nota que espera que as partes garantam as condições necessárias para o início do urgente processo de reconstrução de sua infraestrutura civil. O texto divulgado pelo Itamaraty ainda pede pela entrada desimpedida de ajuda humanitária ao território palestino, duramente castigado por mais de 15 meses de guerra. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a retomada imediata do processo de paz entre israelenses e palestinos e reforçou seu compromisso com a solução de 2 estados dentro das fronteiras de 1967. Lula condenou o que chamou de ataques terroristas que desencadearam a guerra em 7 de outubro de 2023, quando comandos do Hamas mataram 1.210 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram outras 251. Mas, ao mesmo tempo, o presidente se tornou uma das vozes mais contundentes na cena internacional contra a ofensiva militar israelense, que ele classificou como genocídio. Os confrontos entre Brasil e Israel resultaram no afastamento mútuo de representantes diplomáticos. E a Advocacia Geral da União solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar fake news relacionadas ao Pix. O pedido surge em meio a uma onda de informações falsas divulgadas nas redes sociais. A AGU encaminhou um ofício pedindo à Polícia Federal a investigação sobre a disseminação de informações falsas e a prática de golpes relacionados ao Pix. O Banco Central informou que as desinformações resultaram em uma queda no número de transações financeiras desde a implementação do sistema, após notícias falsas sobre sua taxação. As fake news se intensificaram após o governo anunciar, no início do mês, uma ampliação da fiscalização de operações financeiras que passariam a incluir o Pix. Mas o governo disse que pequenos comerciantes ou usuários do Pix não eram os alvos, e também ressaltou que não haveria taxação da ferramenta. Mesmo assim, a repercussão negativa foi tão grande, assim como o temor de taxação, que o governo voltou atrás e revogou a medida nesta quarta. Agora, o executivo vai buscar a penalização de quem divulgou as informações falsas. A Advocacia Geral da União afirmou que manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas para gerar desinformação sobre políticas públicas, nem causar pânico na população e prejuízos concretos ao funcionamento eficiente do Estado Democrático de Direito. E no primeiro dia do serviço de mototáxi em São Paulo, mais de 10 mil viagens foram realizadas. Os dados foram divulgados pela empresa 99, que informou também que os acidentes representam apenas 0,01% das corridas. Quem traz mais informações é o Alexandre Cardoso. O aplicativo de transportes 99 contabilizou 10 mil corridas de moto com passageiros no seu primeiro dia de funcionamento na cidade de São Paulo. De acordo com o app, a maior parte das viagens foi na zona sul da capital, principalmente no bairro do Capão Redondo, com um tempo médio de 13 minutos e com um valor aproximado de R$10 por corrida. Ontem, a Justiça negou o pedido de liminar para o serviço de mototáxi funcionar na cidade. Na decisão, o juiz Josué Vilela Pimentel afirmou que existe o risco do número de acidentes aumentar. Mesmo assim, a 99 continua oferecendo as viagens de moto no aplicativo. A alegação da empresa é que o juiz não analisou o mérito da questão e que está amparada em uma lei federal. A 99 também alega que menos de 1% das viagens registradas têm acidentes. O serviço de mototáxi está presente em 3.300 cidades no país, mas o Sindimoto, que é o sindicato que representa os motociclistas no estado de São Paulo, também se posicionou contrário ao serviço, alegando que a empresa não oferece suporte aos profissionais, como, por exemplo, cursos de capacitação. São Paulo registrou a primeira morte por dengue em 2025, conforme dados do Ministério da Saúde. O caso ocorreu em Birigui, a cerca de 500 quilômetros da capital. Outros 45 óbitos ainda estão sob investigação. Até agora, foram notificados 28.400 casos da doença do estado, um aumento de 73% em relação ao ano de 2024. E agora eu mudo de assunto e vamos falar um pouco sobre esportes.
Ontem, o tenista brasileiro João Fonseca se despediu do Australian Open. A promessa do tênis nacional foi derrotada na segunda rodada pelo italiano Lorenzo Sonego, atual 55º do ranking mundial. O carioca João Fonseca disputou na madrugada desta quinta-feira a segunda rodada do Aberto da Austrália. A jovem promessa brasileira, que na estreia eliminou o russo Andrei Rublev, número 9 do mundo, se despediu do torneio ao ser derrotado por Lorenzo Sonego. O italiano fechou o jogo em 3-2, com parciais de 6-7, 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3, em 3 horas e 36 minutos. Após a partida, João Fonseca lembrou que foi a primeira vez que enfrentava um adversário em 5 sets e admitiu que estava um pouco nervoso. O tenista vinha de uma sequência de 14 vitórias consecutivas. Invicto desde o título no Next Gen ATP Finals, em dezembro, o carioca de 18 anos disputou em Melbourne o primeiro Grand Slam de sua carreira depois de superar o qualifying. A atuação do brasileiro rendeu elogios de grandes figuras do tênis, como Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, que o chamou de incrível. O italiano Lorenzo Sonego, de 29 anos, é o número 54 no ranking da ATP. Bom, e por enquanto é só. Tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Tchau!